A paz do Senhor, irmãos. Isso não é jargão de crente, mas nesta saudação é uma coisa bela que a gente não pode abandonar. Porque a gente se acostuma. Você já viu quando a gente chega na igreja? Não vai falar filho daqueles pregadores que dizem, aqui não tem, né? Mas quando a gente diz assim, a paz do Senhor, aí ele, paz do Senhor. Não, meu irmão, paz do Senhor. Ei, nós estamos dizendo que a paz do Senhor, nós estamos saudando com a paz do Senhor. Primeiro, quem nos ensinou a saudar com a paz? Foi Jesus. Paz seja convosco. Aleluia. Aleluia. Foi Jesus que nos ensinou. Segundo, é uma saudação profética. Independente qual o cenário, como nós chegamos aqui, a inquietação, muitas vezes chegamos pesados, mas alguém olha para nós e diz, a paz do Senhor. E como nós cremos que é uma palavra profética, nós absorvemos dentro do nosso coração e nós respondemos, a paz do Senhor, meu amado irmão. Aleluia. Essa paz operará no ambiente e na pessoa que recebe. Existe um movimento no céu. Nenhum lugar ficará do mesmo jeito quando Jesus chega e diz, paz seja convosco. Amém? Aleluia. Salve o irmão que está do seu lado. A paz do Senhor. Se você não fez isso, diga a paz do Senhor. Não importa a situação, qual foi a motivação que te trouxe aqui. Nesta noite, quando nós saudamos um ao outro, dizendo a paz do Senhor, estamos abrindo a porta do céu, dizendo não importa a situação, Deus te visitará. Aleluia. Aleluia. Paz. A paz do Senhor que excede a todo entendimento. Aleluia. Não deixe que nada lá fora possa inquietar a tua alma. Faz um culto racional de entrega ao Senhor. Você não vai poder alterar nada lá fora o que você deixou na sua casa, nem tampouco na empresa, nem tampouco a conta. Diga, minha alma te aquieta, porque agora eu vou glorificar ao Deus que tudo pode na minha vida. Tenha paz, tenha paz, tenha paz. Ei, varabashodecai. Aravashodecai, paz, paz. Aleluia, paz que chega na nossa alma, mesmo quando tudo diz o contrário, mas a promessa diz, fui eu que prometi, fui eu que prometi. Aleluia. Eu pedi ao Senhor uma palavra para compartilhar com os irmãos. Aleluia. As coisas lindas do Senhor é quando o Senhor faz a costura dele, né? E a palavra de oferta bate com a palavra que vai ser pregada. Quando o pastor Anderson estava falando aqui sobre essa questão da cobiça, nós vamos falar também de um homem que o Senhor socorreu e um outro que era cheio de cobiça no seu coração. Ele era tão quieto com essa cobiça, ele tinha posição, mas ele queria as vestes do rei, ele queria a coroa, ele queria o cetro que determinava quem ia viver e quem ia morrer. Ele não se contentava com o que ele tinha. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 6. Livro de Esther, capítulo 6. Apenas 11 versículos. Não me alongarei. Aleluia, porque não é no muito falar. Mas eu quero compartilhar com os irmãos. Eu passei alguns dias dizendo, Senhor, Senhor, que palavra? Qual é a palavra? E às vezes a Bíblia fica pequena, meu irmão. Aleluia. Mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Porque antes de vir para vocês, o Senhor ministrou ao meu coração. Aleluia. Maldito pregador, que acha que ele simplesmente é um comunicador. Ele só está ali para transmitir. Como diz a expressão, coitado. Primeiro a palavra tem que arder aqui,
para depois ir para ele. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 6 de Esther. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam por suas mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E logo disseram: é Amã. Tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: está Amã aí no pátio. E disse o rei: manda ele entrar. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse em seu coração: de quem poderia mais o rei estar falando de que não a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real, do que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes dos reis, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada o rei. E levem o cavalo pelas ruas das cidades, e apregoe diante deles, gritando: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, Amã, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E tem mais, Amã, e coisa nenhuma deixe cair de tudo o que disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará o homem, aleluia, de cuja honra o rei se agrada. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, é interessante que quando nós decidimos servir a Deus, como já foi dito aqui, trabalhar, toma uma decisão que o seu joelhinho só vai se dobrar diante do Deus de Israel. Aleluia. Pode ficar certo que afronta e levante do inferno ocorrerá. Mas se nós temos convicção a quem servimos e o propósito do nosso viver, não nos curvaremos, nem ovacionaremos nome de homem nenhum que não seja o Senhor. Aleluia. Diz na narrativa dessa história que Amã era um homem de poder e de autoridade dentro daquele reino. Aleluia. Mas uma coisa o inquietava, porque enquanto ele passava pelos lugares, todos se curvavam, Mardoqueu não se curvava.
Mardoqueu ficava no lugarzinho dele. Mardoqueu não afrontava, Mardoqueu não dizia nada, mas dizia: o meu propósito, os meus joelhos só se dobram diante do Deus de Israel. E isso foi gerando uma ira no coração deste homem, do homem mau. Aleluia, aleluia. Se eu pudesse colocar, se eu pudesse não, eu posso, graças a Deus, colocar um nome a esta ministração, tem uma frase que eu costumo dizer: para os homens naturais, aleluia, algumas coisas que nós chamamos de coincidência, no reino espiritual tem outro título que se chama providência. Aleluia. Mardoqueu continuava dentro daquela cidade de Suzã, dentro do reino babilônico, quando foi deportado para aquele lugar, e o Senhor fez, aleluia, manter a sua vida, e ele cuidava de uma jovem por nome de Esther. Uma história que é bastante conhecida da igreja. Mas o que é interessante, o que eu quero chamar a atenção é como Deus pega situações, aleluia, para costurar, para abençoar aquele que Ele deseja estender a sua mão de misericórdia. Aleluia, estava lá Esther e a rainha Vasti dentro do reino, cheia de seus desejos e vontades. Eu não quero nem analisar o mérito da decisão da rainha Vasti. Se nós olharmos direitinho, diz que o rei encheu a cara lá com os amigos dele, trouxe os príncipes, bebeu à vontade, depois agora traz a rainha, porque eu quero apresentar a beleza que é a minha mulher. A rainha Vasti olhou e disse: eu servi de espetáculo para o rei? Mas lá dentro da casa de Mardoqueu, existia uma jovem que aprendeu a servir a Deus com diligência, amor e dedicação. Eu imagino mesmo, não tinha pai, não tinha mãe, e isso me diz alguma coisa. Muitas vezes nós queremos associar que só podemos galgar algum lugar mais alto, ou lugar que de repente a gente nem desejava, mas Deus decide fazer devido à nossa linhagem ou da nossa família. Aleluia. O mais importante não é saber de que família você veio, é você não esquecer qual o Deus que você serve. Aleluia. Não importa se tem pai ou não tem mãe, o que importa é que se Deus quiser mexer no cenário da história, Ele tem o controle da história. Aleluia, é Ele que pega coisas desconexas para colocar nos seus devidos lugares. E o rei diz: traz a rainha Vasti. E a rainha Vasti: eu não vou não. Que vexame. E de repente ele consulta os maiorais e diz: o que é que se acontece com isso? Ele disse: isso é uma afronta. O que se fará dentro das casas do teu reino, sabendo todos eles, como haverá respeito aos homens, se tu não tem moral nenhuma na tua casa? Negócio sério, né? Mas ali diz assim: decida o rei, destitua a rainha Vasti. Aleluia. Deus, quando começa a ver todas aquelas coisas, Deus não estava olhando simplesmente para o bem-estar de Esther, nem tampouco a família de Mardoqueu como um todo. Deus estava olhando a posteridade dos judeus. Deus estava dizendo: é deste povo que virá aquele que enviarei para resgatar a alma de todo ser vivente. Aleluia, eu tenho que mexer nesse cenário, não tem como. Aleluia. Mas enquanto o céu projeta as coisas boas para a gente, a conspiração do inferno se levanta para trazer a morte. Aleluia. Enquanto Deus, Ele começa a promover a chegada de Esther até o reinado, tem exatamente um Amã maldoso, vaidoso, ambicioso, que se inquietava até com a posição que ele tinha,
e disse: eu quero mais. Eu não aceito que onde eu passe, aquele judeu que fica à porta. Sabe o que é lindo no meio de tudo isso? A Bíblia não diz que quando a Mardoqueu, estando à porta do rei, quando soube daquela conspiração, e faz comunicar Esté já dentro do reinado, dizendo: olha, existe uma conspiração para matar o rei. Não houve uma decisão, diz que foi colocado no livro das crônicas, mas Mardoqueu continuou prostrado lá na porta. Eu quero lhe dizer nesta noite, eu quero ser bem vagaroso quanto a isso, para que você entenda direitinho. Às vezes a gente tem uma preocupação e uma pressa para que as coisas aconteçam no nosso devido tempo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: um coração que conhece a quem serve, ele não se apressa, ele não queima etapa. Aleluia! Ele estava servindo ao rei ali na porta. Mesmo fazendo uma ação grandiosa de livrar a vida do rei, ele poderia dizer: olha, rainha, não aconteceu nada comigo, eu voltei para a porta. Ele não fez isso, ele voltou para a posição dele. Deixa eu lhe dizer, Deus, ele não esquece daquilo que nós nos dispomos a fazer dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro do seu chamado. Não se preocupe de ser ovacionado ou ser colocado em destaque, porque é seu devido tempo. Se a terra existe o livro das crônicas dos homens, muito mais tem o céu, o registro do nosso espaço. Aleluia! Não se preocupe com isso, não. Eu ouvi aqui: só o Senhor é Deus. E é verdade. Amã decide matar todos os judeus. E chega para o rei e diz: olha, rei, tem um povo aí de uma linguagem diferente, as leis deles são diferentes, e tem mais, eles não se curvam diante do teu reino. E eu quero o teu anel. Eu quero ter um anel para poder chancelar a morte de todos eles. Aleluia, não sabia Amã que esse povo tem dono. Aleluia, aleluia. Eu não estou falando, irmão, de teorias de conspiração vaga, que muitas vezes nós damos lugar também, muitas vezes, para sermos perseguidos com as nossas atitudes. Mas eu estou falando que se existe injustiça, Deus se levantará. Jeremias, ele proclamou lá em Lamentações, capítulo 3, 59, Senhor, julga a minha causa. Viste, Senhor, o que fizeram comigo, julga a minha causa. Aleluia, o que Jeremias diz em Lamentações, diz: Senhor, tu estás contemplando o que eles estão fazendo. E naquele momento há uma conspiração, e existe um preço. Ou você pensa que o inferno não se mobiliza até economicamente para destruir a sua vida? E ele diz assim: olha, rei, tu me dá as condições para eu matar todos eles. E eu vou dizer, eu vou saquear a casa dele, eu vou saquear, aleluia, tudo que eles têm. E será muito lucrativo, inclusive para o reino babilônico, porque cada um que eles têm posse, eles têm dinheiro, eles gostam, eles trabalham com isso. Crente gosta de dinheiro, irmão. Crente gosta de prosperar na face da terra. Quando o inferno olha e diz assim: olha, tem mais, a gente vai tomar tudo deles. E tem mais, vai ser até economicamente bom para o reino babilônico. E o rei disse: quero ir para ele. Vai lá, Amã, mata todo mundo. Mas Deus já tinha traçado um plano. Deus promoveu Esther para chegar dentro do reino. Existia um propósito de Deus. Deixa eu lhe dizer, tem muita coisa que nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: busque discernimento em Deus. Você tem que fazer leitura do cenário, começar a perceber o que é que está acontecendo. Começou a acontecer, o que é que Deus está operando na face da terra. Aleluia. Uma certa vez em casa, e nós aí conversando, e meu irmão chegou e disse assim: rapaz, o negócio está complicado, mexeram nisso, mexeram naquilo. Eu digo: bora ver o que é que Deus também está operando no meio dessa história. O que é que Deus quer fazer no meio dessa história. Mas sabe o que é interessante? Mardoqueu, quando sabe do edito que foi proclamado, ele se veste de pano, de humilhação,
E ele vai lá para a porta do rei. Só que existia uma exigência. Ninguém poderia ficar à porta do reino com veste de humilhação. Isso chegou a Esther. E Esther mandou um emissário e disse: o que é que está acontecendo, Mardoqueu? Aí ele vai e responde, diz a ela que Amã indicou ao rei para que todos os judeus sejam mortos. Aí o que é que a rainha Esther fez? Aí primeiro ele diz: suplica ao rei. E naquele momento, sabe qual foi a resposta da rainha Esther? Diz assim: tu sabes que ninguém pode se apresentar ao rei sem que receba o seu favor, porque quem se apresenta sem ser chamado, já faz mais de um mês que eu não sou chamado diante da presença do rei. Ou naquele momento a rainha está dizendo: eu não posso fazer nada, mas eu estou triste. Tem gente que se entristece, se angustia, né? Mas simplesmente só faz isso. E aí Mardoqueu manda outro recado e diz: olha, rainha, não é só os judeus que estão aqui fora que vai morrer, não, vai chegar também aí. Por acaso, tu pensas que não vai chegar até você? Naquele momento, o que eu aprendo com isso, que todos nós somos chamados aonde Deus nos plantou para um socorro, para um livramento. Às vezes a gente se acha tão pequenininho, tão insignificante, e Deus está dizendo: olha para o cenário de influência que eu estou lhe dando, aonde você vai, para onde você fica. Aleluia, você é alguém plantado para um propósito. Aleluia. Quem sabe, Esther, foi para esse tempo que o Senhor te levantou. E a resposta de Esther já foi de uma crente pentecostal e disse assim: decreta um jejum, vamos clamar a Deus. Aleluia, porque me apresentarei ao rei. E se eu morrer, morri. Já estamos mesmo condenados mesmo, de qualquer forma, vamos apresentar ao rei. Eu quero dizer, só tem uma alternativa para o povo de Deus, é se apresentar ao rei dos reis, é apresentar a sua causa. Aleluia, as nossas limitações, os nossos pecados e a separação entre nós e Deus. Mas Jesus morreu na cruz, foi para que nós pudéssemos ter o livre acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que sabe todas as coisas, aquele que opera milagres no meio do tempo. Aleluia, aquele que nos socorre no meio das nossas aflições. Aleluia. E Esther se apresenta depois do sacrifício. E o rei olha e diz: o que é que está acontecendo, Esther? O que tu queres? Ela podia dizer uma limousine, água gelada, melhor. Eu só quero que o senhor venha ao banquete. Tem muita gente querendo coisa de Deus sem querer preparar um banquete para o Senhor. Aleluia, o que é que a gente quer apresentar para o Senhor? Ah, mas eu não tenho nada. Você tem sua vida, rapaz, para apresentar. A sua devoção, a sua dedicação, a sua identidade, que quando o mundo olha, diz: ali vai um homem de Deus, que mesmo na sua simplicidade, Deus o usa com autoridade e poder. Aleluia, homem provado em trabalho, mas também quando ele chega, a presença do Senhor vem com ele. Ah, é tão gostoso, é muito bom, irmão, quando a gente... Mas é tão bom quando você chega aqui. Aleluia, deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Deus, Ele quer que nós sejamos um transmissor de paz no meio dessa terra de agitação. Alguém gostar de conversar com você. Aleluia, não é por causa das suas posses, nem tampouco do que você tem, é porque você tem Jesus no seu coração. Porque deixa eu lhe dizer, dinheiro pode comprar o melhor travesseiro, mas não compra o sono. Aleluia, dinheiro pode comprar o melhor alimento, mas quantas e quantas vezes se senta à mesa e a nossa boca não pode abrir, porque não existe gozo nem alegria para se alimentar. Mas deixa eu lhe dizer, o Deus que dá o provimento, o Deus que dá o alimento, abrirá o apetite, abrirá a festa, vestirá roupa de glória. Aleluia, aleluia. Venha ao meu banquete, rei, e traga Amã. Amã, puxa, eu estou
A cotação está lá em cima. No outro dia, a rainha apresenta a sua petição. Eu peço pelo salvamento da minha vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Quantas e quantas vezes nós nos apresentamos ao Rei dos Reis, dizendo: Senhor, me socorre, preserva a minha vida. O cerco está montado, a luta está imperando, eu não tenho como vencer isso. E o rei diz: o que é? Pela sua vida. Quem poderia intentar contra você? Deixa eu lhe dizer, aleluia, às vezes a gente precisa se comunicar com os reis dos reis. Eita, baixou de cai. A gente precisa chegar ao pátio do rei para dizer o que está acontecendo. Aí o que é dono nosso, nosso rei vai dizer: o quê? Matar você? E ela diz: não, não é só eu não, é minha família, é o povo todo. E quem mandou fazer isso? Amã. Aleluia. Meu irmão, se existe propósito verdadeiro, existe insulto do diabo e do inferno para retaliar a sua vida, e mesmo que você dê um motivo, se humilhe, que o Senhor ainda socorre. E se existe injustiça, e se existe levante, o Senhor pesará em balança, porque Ele é fiel, Ele não deixa os seus. A palavra de Deus diz: Deus não toma culpado por inocente, nem inocente por culpado. Não adianta superficialidade nesta hora. É o Senhor dizendo: olha, eu conheço essa história e eu vou entrar no meio dela. Aleluia. O rei estende para Esther e é concedido o desejo do seu coração. Sabe por que eu vim tratar dessa palavra aqui? Porque eu estava dizendo: Senhor, às vezes a luta, a vida do crente é uma vida tão pesada. Porque servir a Deus, quem acha que é fácil, ou está desconectado com o negócio de servir a Deus, ou ele nem sabe o que está vindo fazer aqui, porque o negócio para o céu é estreito. Muitas vezes as pessoas olham para o jardim dos outros, é tudo verdejante. Não, meu, tem treva, tem luta, mas tem a presença do Senhor, tem gozo, tem satisfação, tem livramento que vem da parte de Deus. Não importa o levante que venha, o Senhor nos socorre. Aleluia. O seu joelho só se dobra. Foram perguntar para Mardoqueu: Mardoqueu, por que não te curva? Porque sou judeu. Você tem que saber a razão a quem você serve. Você não é crente meia boca, não é oba-oba que vai com os outros. Você tem que ter a convicção a quem você serve. Aleluia! Na hora que perguntaram: por que não te curva? Porque sou judeu. Você sabia que dentro do livro de Esther não existe a menção do nome de Deus em nenhum momento? Leia. Quando você chegar em casa, o livro não tem a menção do nome de Deus. Mas tem atitudes que apresenta Deus. Porque eu quero lhe dizer que Deus, Ele quer se manifestar a esta época, a este tempo, através, muitas vezes, quando a sua boca está fechada, proibida de falar, o Senhor está dizendo: o teu andar, o teu sentar, o teu levantar, manifesta a minha glória. Aleluia!